primeiro ponto a ser abordado é acerca da existência de Deus, tá? Eu vou fazer uma recomendação, uma sugestão para vocês. Agora, não seguraria o livro, pegaria papel e caneta e faria as anotações, e através dessas anotações você vai perceber que a tua leitura vai fixar melhor na mente, tá bom? Vai ser melhor aí se você conseguir fazer as suas anotações. A existência de Deus, definição. Nós já estudamos acerca da Bíblia, da palavra inspirada, já compreendemos tudo isso. E agora nós vamos entender acerca da existência de Deus por intermédio da própria Bíblia, tá? E aí tem um fato interessante, porque a Bíblia não oferece provas racionais da existência de Deus. Ela parte do pressuposto que Deus existe. Então, é um caminho que ninguém vai encontrar respostas quando diz assim, eu vou provar Deus, ou eu quero provar a existência de Deus, e ele vai recorrer à Bíblia para isso. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar, porque não tem essa prova da existência de Deus na Bíblia. E a gente tende a tomar esse caminho para querer provar a existência de Deus para alguém, ou quando alguém pede-nos, né, uma resposta, tal, quer confortar o seu coração acerca da presença de Deus, e a gente vai na Bíblia para querer provar. E a Bíblia não tem provas. A Bíblia ela simplesmente começa a falar sobre Deus, sobre a revelação de Deus, e a Bíblia parte do pressuposto que Deus existe e quem está lendo ele acredita nessa revelação. Então a Bíblia é um livro de revelação acerca de Deus para aqueles que creem em Deus. Tá certo? Entendido isso aqui? Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1, como que começa a Bíblia? Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então já está falando assim, no princípio criou Deus. Não está explicando de onde veio Deus, não está explicando por que Deus, não está dando uma prova de Deus. Aliás, Deus não é um ser para ser estudado em laboratório e seguir qualquer raciocínio lógico que a gente está acostumado a utilizar, a aplicar para provar algo, para descobrir algo, vai cair no erro, não vai sustentar. Deus não é um objeto. Tá? Se ele fosse um objeto assim, provavelmente ele não seria Deus. Ou ele não, de fato, não seria Deus. Tá? Então ele já se revela, se apresentando sobre o Criador de todas as coisas, é ele que mantém o universo. Ponto 2, ele é a provisão de vida, o alimento, ele é a energia de toda a vida. 3, Deus ele aparece como a inspiração no ministério dos profetas, sacerdotes, reis e os servos fiéis. E 4, ele é a revelação através do Filho e do Espírito Santo. Então, a revelação através do Filho e a revelação através do Espírito Santo é onde nós vamos encontrar o entendimento acerca da existência de Deus. Já vimos isso um pouco na matéria passada, né? Quando a gente falava sobre os tipos da revelação, né? A revelação de forma geral, especial, quando a gente falava desses assuntos, tá? Mas olhando a natureza, olhando o ministério profético, olhando principalmente Jesus e o Espírito Santo, é onde a gente vai encontrar satisfação para essa argumentação sobre a existência de Deus. Tudo certo até aqui? Uma vez que nós aceitamos a Bíblia, e cremos nela, e já partimos então da base que Deus ele existe, nós podemos examinar a Bíblia em busca de evidências que provem a sua existência. Munidos então da Bíblia, nós encontramos no Salmo 19, versículo 1, está escrito assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quem já acredita em Deus e já aceitou a Bíblia como revelação, já
encontrou Deus através do Filho e do Espírito Santo, ele consegue discernir na criação também, nas coisas criadas, o testemunho da existência de Deus, tá? E por aí a gente pode citar versículos como Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 28, que Deus dá vida e alento, capítulo 14, versículo 17, que Deus também ali provê alimento e alegria, são passagens que nós podemos fazer menção, dentre tantas outras passagens. Olha só, existe um argumento que está aí no livro, sobre a questão da existência de Deus, um raciocínio que eu coloco aqui como um contraste. Evolução versus revelação. Vocês se lembram de ter lido isso no livro? Vocês se lembram? Se recordam? Fizeram alguma anotação sobre isso? É bem legal, bem interessante isso aqui, ó. Vou explicar. Vamos lá, a teoria da evolução religiosa. Isso aqui é uma visão secular de como Deus apareceu no meio da humanidade, como Deus apareceu no homem. Então, quais são os argumentos dessa teoria da evolução religiosa? Ela pressupõe do animismo, que é uma crença em espíritos, em objetos naturais. Aí vocês estão lembrando da definição. Animismo. O que é o animismo? A influência de espírito em objetos naturais. Então, a teoria da evolução, ele começa assim, ó, pela aceitação de que espíritos influenciam em objetos naturais, na matéria. Aí ele vai evoluir, a partir disso, para um politeísmo. Então, assim, a partir desses espíritos influenciarem na matéria, a evolução desse pensamento, ele vai dizer assim, que começa a surgir vários deuses. Depois passa para o ponto 3, estágio 3, que é o enoteísmo, com H, enoteísmo, que é uma deidade suprema sobre outros espíritos. Percebe aqui a evolução? Primeiro uma aceitação de que espíritos agem na matéria, depois começam a aparecer vários deuses, por conta dessa diversidade de espíritos, depois essa ideia ela evolui para um Deus mais forte do que os outros, que aqui nós estamos vendo por enoteísmo. Próximo estágio seria a monolatria, que é a adoração de um Deus sem negar os outros. Então é aquela crença de você escolher um Deus, acreditar nele, ser devoto a ele, apresentar os seus sacrifícios e tudo mais, construir um sistema religioso de crenças para aquele Deus, mas sabendo e entendendo que existem outros deuses além. Então você se conversa, você tem o seu Deus principal e tem os outros que você conversa com eles, você não vai aborrecer os outros, né? Cada cidade não tem aí um santo, um padroeiro, um padroeiro, né? Então, normalmente as pessoas daquela cidade se tornam devotos desse padroeiro, é comum. Mas isso não faz com que eles neguem os demais santos, os outros santos, tá? Um exemplo. Quinto e último estágio, então, seria o monoteísmo, que é a adoração de uma única deidade. Então, quando chega aqui nesse ponto dessa evolução do monoteísmo, aí, além de adorar, você tem a aceitação de apenas um Deus. Tá? Recapitulando isso aqui está na teoria da evolução. Então, percebe assim, ó, começa os espíritos na natureza, na matéria. Animismo, que é isso aqui que eu acabei de dizer, que é os espíritos influenciam na matéria. Isso. Politeísmo simples, que é acreditar em várias formas de deuses. Depois vem o enoteísmo. Isso aqui só faz uma anotação chave, porque tem no livro. E depois eu vou liberar o material organizado para vocês também, como eu faço. Aliás, vocês estão gostando do material ou não? Está ajudando aquele conteúdo lá para estudar ou não? Conecta? Ajuda? Porque se não estiver ajudando, vocês me falam, porque dá um trabalhão fazer aquilo lá, senão não fala.
Tá bom. E aí, pastor, tá ajudando o resumo lá? Ótimo. Essa é a teoria, então, da evolução religiosa. Foi assim que a religião evoluiu segundo essa teoria. E aí tem a revelação divina, que aqui nós vamos entender que é a visão bíblica do negócio. Na visão bíblica, Deus se revela. De que forma Deus se revela? Vamos ver se vocês se recordam. Qual é a forma que Deus se revela? De uma vez ou aos poucos? Isso aí, parabéns. Então Deus se revela progressivamente através da história bíblica. Segundo ponto, monoteísmo. Não é resultado da evolução humana, mas sim da revelação de Deus. Então percebam que essas duas teorias são conflitantes, tá? A teoria da evolução religiosa e a teoria, então, da revelação bíblica. Não teoria, é aquilo que nós aceitamos, né? Como verdade através das Escrituras. Que Deus se revelou progressivamente, paulatinamente, e com esse entendimento nós construímos o nosso sistema de fé baseado no monoteísmo. E o monoteísmo não é que o ser humano foi evoluindo no seu pensamento. Deus, desde a antiguidade, quando chamou os patriarcas, ele já se apresentou como um único Deus. Tudo certo até aqui? Muito bem, então esse primeiro ponto finalizamos aqui com louvor sobre a existência de Deus. Agora quero falar sobre os atributos naturais de Deus. O que são atributos naturais de Deus? O que são atributos naturais de Deus? Eu quero que vocês pensem agora, e quando vocês pensam, esse raciocínio faz vocês entenderem mais a matéria. Isso. Quais são? Defina para mim, por favor. Não, eu quero que defina essa palavra, não dê exemplos. Eu quero uma definição do que são atributos. Se eu perguntar assim, me explica essa frase. O que são atributos naturais de Deus? Isso, o que nós atribuímos que faz parte da sua natureza? Aí entra essas questões. Bom, atributos naturais são características essenciais da natureza de Deus. E essas características essenciais, necessariamente elas não têm analogia direta com o ser humano, tá? Elas são próprias de Deus. Nós estamos falando de atribuições próprias de Deus. Esses atributos descrevem aspectos únicos e fundamentais do ser de Deus. Aí podemos agora evoluir, Jos, para essa parte e entender quais são os principais atributos naturais. Entendemos o que são atributos? Fala para mim, Ione, o que são atributos naturais de Deus? Isso são atributos. Agora defina para mim o que é atributo natural de Deus. Ó, vamos lá. Quando fala assim atributo, entenda a palavra atributo e natural. Atributo o que é? Quando eu estou atribuindo algo a natural, a natureza dele, a essência. Então são as características, entre outras palavras, quando eu falo atributos naturais de Deus, quais são as características referentes ao ser de Deus. Simples assim, não precisamos complicar. Aí quando você fala essas características, pergunta quais são os atributos, quais são as características? Tudo isso que você falou aí. Aí entra uma lista que a gente vai ver agora. Ficou claro isso, gente? Ótimo. Vamos lá então falar sobre os principais atributos naturais. Está entendido aí? Parece que está um pouco, você não está cansado. Principais, fala para mim aí alguns. Está lendo? Fala aí alguns dos principais atributos naturais. Atributos naturais.
Será? Vamos lá então. Primeiro, Deus ele é o quê? Onisciente. O que mais? Isso são atributos, isso, naturais dele. Só dele. É que faz parte da sua natureza. Algumas pessoas vão chamar isso de atributos únicos. Onipotência, onipresença, onisciência, já falaram, qual mais? Lembra aí, rápido. Tem mais algum? Deus, ele é o quê? A gente falou na aula passada, até brincamos acerca de ver Deus, que não é possível ver Deus, porque Deus é espírito. Então, um atributo natural, uma característica natural de Deus. Deus, ele é espírito. Vou dizer aqui 7 características, atributos. Deus é espírito, Deus é cognoscível, Deus é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, e Deus é sábio. Nós vamos falar da soberania de Deus, tá? Primeiro atributo aí, Deus ele é espírito. O que é um ser espiritual? Pode ser, mas também podemos pensar assim, se ele é espiritual, ele não é corpóreo, ele não é um ser material. E quando a gente entende que Deus ele é espírito, a gente vai entender que qualquer esforço de nós argumentarmos que Deus ele tem uma forma, só vai passar de um esforço de raciocínio nosso para atribuir uma forma. Uma linguagem simples, atribuir características normalmente humanas acerca de Deus, que a gente vai entender depois lá na frente, chamar isso de antropomorfismo, que é pegar antropos, né, categoria característica do homem, e atribuir essa característica a Deus. Dizer que Deus tem cabeça, que tem cabelos, que tem barba. Isso são características do homem. Mas Deus não tem nada disso, porque ele é um ser espiritual. Nós é que estamos usando essas palavras para, de uma forma simples, fazer-se entender. Dar um exemplo, como se fosse. É isso que quer dizer, tá bom? Quando a gente lê na Bíblia, não vai levar isso ao pé da letra. Você entende que Deus é espiritual, que ali o autor ele está fazendo um esforço para explicar algo. E aí você tem que se preocupar com o motivo. Por que ele está falando que um pé dele está no mar e o outro na terra, que o trono se assenta? Ele está dando a entender acerca da grandeza de Deus. Não vamos pensar no tamanho da perna de Deus, do pé de Deus. Não é esse o raciocínio, né? As pessoas começam a elabora até sermão, começam a pregar acerca disso aí. Não, gente, o autor está querendo dizer assim, para te dar ideia da dimensão do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, é como se ele tivesse um pé dele, ele põe no mar, o outro na... Entendeu? Esse é o caminho, essa é a ideia. Deus, em sua natureza essencial, é espírito. E isso distingue ele da sua criação material. Que nós estamos aqui num tempo, um espaço, uma dimensão material, não é? Ele começou a criar todas as coisas e nós estamos aqui, nessa dimensão. E Deus, ele está além dessa dimensão. Além dessa dimensão. Características principais desse atributo, que Deus é espírito. Imaterial, Deus não possui forma física corpórea. Invisível, não pode ser visto com olhos físicos. Terceiro, não limitado pelo espaço físico. Deus não é limitado pelo espaço físico. Já ficou claro por aquilo que eu acabei de dizer. Que implicações conhecer acerca desse atributo nós podemos dizer? Quais são as implicações? A partir do momento que eu entendo que Deus ele é espírito, o que isso implica? O que isso muda? O que isso impacta na minha vida? Uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia, viu, Bigode? Uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia, quando a gente entende que Deus é um ser espiritual, é que Deus não está restrito a um lugar só. E, portanto, a nossa adoração não está restrita num lugar só. Não é só no templo ou no monte. A coisa mais linda que a gente pode ter da revelação bíblica é isso. Ontem, pastor, quando eu estava pregando, falando que a gente deveria levar as pessoas a encontrar Jesus,
e auxiliá-las ela num sistema relacional com Jesus, ao invés de receitar que ela tem que fazer campanha, jejum. Eu não estava dizendo que eu sou contra fazer campanha, contra fazer jejum, contra de tirar um tempo assim, nossa, eu vou jejuar durante um período para ter mais comunhão com Deus, quero me relacionar melhor com Deus e vou fazer um voto assim. Amém. Eu não sou contra essas coisas. O que eu estava ensinando, para que fique claro, porque alguém pode até pensar, né? Então não preciso mais jejuar, não é isso que eu quis dizer. Dizer que para a gente conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Jesus. E é em Jesus que nós vamos ter o conhecimento e a revelação acerca de Deus. E é diferente apresentar Jesus do que dizer para uma pessoa, se matricula na escola de teologia, faz 21 dias de jejum de Daniel, faz, não sei, tantas campanhas lá das semanas de Jericó, e vai fazer. Aí a gente está prendendo as pessoas no sistema de crenças. E esse sistema de crenças é religiosidade onde Jesus não está. Percebeu o perigo? Tá? Então são coisas diferentes. Agora, assim, uma vez que nós nos relacionamos com Jesus, vamos fazer um propósito de jejum, vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus, vamos colocar a igreja em jejum, em oração, vamos buscar Deus. Está passando um momento difícil, tem alguém que, sei lá, às vezes está enfermo, precisando de uma resposta, precisando de uma direção, precisamos de orientação de Deus, uma resposta clara. Vamos orar, vamos separar então uma hora do dia, vamos jejuar nesse sentido, vamos buscar a Deus assim. É nesse sentido. Outra implicação, se Deus é espírito, ele é imortal e ele é, consequentemente, eterno. Uma outra característica. E por ser um Deus que é espírito, ele transcende a compreensão humana. 1 Timóteo 6,16, se alguém puder ler para a gente, assim tem que... 1 Timóteo 6,16. Isso. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Esse Deus transcende a compreensão humana, não é? E a gente pode pegar outros versículos, João 4:24, Deus é espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. 1 Timóteo 1:17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Compreendido aqui sobre Deus é espírito? Bom demais, né? Vamos para o segundo atributo? Deus, ele é cognoscível. Embora Deus seja incompreensível em sua totalidade, ele se revela de maneira que pode ser conhecido pelos homens. Cognoscível, ou seja, a gente pode perceber, a gente pode compreender. A gente vai entrar na área da nossa compreensão, que é possível perceber, tá? Quando a gente perde a nossa capacidade cognoscível, a gente perdeu a capacidade, por exemplo, de refletir, de raciocinar, de conectar ideias, tá? E se você, tô vendo aqui, acho que você é o mais jovem aqui do nosso meio. Já passou de 30, não? 29? Tá chegando nos 30. É o nosso caçula aqui. A dica para todos aqui, querem manter a mente ativa e com o envelhecimento não perder sua capacidade de raciocínio, o melhor remédio que tem é estudar, é aprender coisas novas. Porque o cérebro, ele é treinado como se fosse um músculo, tá? Bom, embora Deus seja esse espírito que nós acabamos de analisar, ele é um Deus, como nós vimos na aula passada, que ele se revela e ele tem um cuidado de se revelar de uma maneira que nós, limitados, consigamos perceber e compreender ele.
Porque não teria muito valor Deus sendo o que Ele é, querer vir falar conosco vestido da sua glória. Concorda comigo? Então, para falar conosco de uma maneira eficaz e eficiente, Ele teve que se vestir do quê? Deus teve que se vestir do quê para falar conosco? Hã? De humanidade. João lá vai começar o seu evangelho escrevendo que o verbo se fez carne, Deus se vestiu de homem. Deus se vestiu de homem, de forma humana, para que a gente pudesse conversar com Ele, em pé de igualdade. Para ter uma relação com Ele. Pois é. Olha aí o povo querendo voltar para o Antigo Testamento. Então, gente, nós acabamos de ler na Bíblia que Deus não pode ser visto, ninguém pode ver Ele, ninguém pode acessar Ele. Mas por que ver Deus? O que você consegue ver é fogo, é uma sarça queimando, o que você consegue ver é uma nuvem em cima de um monte, trovões. Quando Deus falava, tremia o monte ali, tremia. Você já pensou? O povo ficava tudo assustado, com medo, e falava assim, Moisés, vai tu lá, porque eu não encaro isso aí não. Então, aí... Não, mas não inanimado. Deus, inanimado, ele não teria forma de se manifestar. Então, ele é um Deus espiritual. Ele é uma forma de vida. Ele é constante. Ele é permanente. E ele usa a matéria. Tanto é que nós estamos numa dimensão, acabei de dizer, física, da criação. E Deus está numa outra dimensão que ele começou a criar. E ele também interfere e está presente nessa dimensão. E tantas outras dimensões que podem existir que a gente não conheça, Deus está presente em todas elas. Porque se houver uma ou mais ou tantas outras dimensões, entenda que foi Ele que criou. Corta lá. Então, a gente vê diversas formas como Deus se manifestou. Estava falando aí de Moisés, com Elias. Deus se manifestou de várias formas. Se manifestou na forma também de mensageiros, chamado de anjos, né? Se apresentou. Mas a revelação plena, qual é? É Jesus, irmãos. Não existe mais. O que você prefere falar com Deus? Que nem falar, eu quero ver Deus. Vamos raciocinar. Você quer ver Deus? Defina Deus. Você quer ver Deus num trovão, num fogo, num espetáculo, num ser de luz que passa rasgando o céu? É assim que você quer ver Deus? Ou você gostaria de ver Deus, dele sentar aqui, você sentar do lado dele, aos seus pés, e poder falar com ele? Eu só não entendi a parte de sentir a presença de Deus aí. Sim. Sim, sim. Deus usou a mula, isso. Deus deu capacidade para o animal falar para ele, falar assim, não estou indo porque tem um anjo ali, ó. É. Isso. Isso. O animal teve discernimento e ele não teve. Exato.
Vamos lá. Estamos falando que Deus ele é cognoscível, ele é percebível, tá? Então Deus ele escolhe revelar-se aos homens. 2, parcialmente compreensível, podemos conhecer Deus, mas não completamente. Não completamente dessa forma. Tudo que nós podemos conhecer de Deus na sua plenitude, nós podemos conhecer através do Filho. Pensa que Deus, esse ser que nós imaginamos o seu tamanho e grandeza, ele se limitou à forma humana para vir falar com a gente. E é o máximo que a gente consegue alcançar. Tá certo? E tá tudo bem. E a gente tem que ser um pouquinho humilde e entender assim, ó, tudo que eu precisaria conhecer acerca de Deus, todo o necessário, a gente tem disponível para nós. Tem algo que Deus não fez por nós ainda? Está tudo feito, está tudo pronto, está tudo determinado, todas as coisas vão cooperar para que as profecias se cumpram, está tudo pronto. Salvação já está garantida e tudo que a gente precisa saber, nós temos acesso através do Filho, tá? Formas de revelação. Aí eu anotei aqui, ó, 4 pontos da forma de revelação de Deus. Criação, Escrituras, Jesus Cristo e Espírito Santo. Criação, Escritura, Jesus Cristo e Espírito Santo. Bom, sabendo disso, entendemos que a possibilidade de relacionamento com Deus é possível e de forma pessoal. E quando eu falo de forma pessoal, estou dizendo que nós não precisamos ter mais um intermediário, como era o sistema de religião antiga, que havia necessidade de ter um intercessor entre o homem e Deus, para que a paciência de Deus atuasse ali e não viesse o juízo, para que os pecados fossem escondidos naquele período, tá? Hoje, na plenitude da revelação, nós temos a capacidade de se relacionar pessoalmente com o próprio Deus. Aí entra aquela questão que um dia lá atrás a gente começou a conversar e não terminamos a nossa conversa, sobre a questão de cobertura espiritual, como muitas pessoas interpretam de forma errada essa questão, que não existe cobertura espiritual semelhante à cobertura espiritual do Antigo Testamento. Pessoas que se colocam, por exemplo, como intercessores de alguém, que alguém é o seu subordinado, que alguém precisa pedir permissão para ir trabalhar, para viajar, para namorar, para casar, para fazer uma faculdade, para qualquer outra coisa. E tem pessoas que se submetem a esse jugo, porque não conhecem as Escrituras e sabem que nós somos uma nação de sacerdotes. Nós mesmos temos essa capacidade hoje, através do Filho, de entrar no Santo dos Santos, ou seja, nós temos a capacidade de se relacionar pessoalmente com Deus. E qualquer pessoa que se coloque como um sacerdote, que vá fazer o papel de intermediário entre você e Deus, que se você sair daqui, sem a minha permissão, eu retiro a bênção de Deus sobre a tua vida. Gente, eu vou falar aqui, ó, vai ficar gravado. Isso aí é coisa de louco, gente. Mas tem muita gente que vive debaixo desse princípio. Seríssimo. Seríssimo. Você vai caminhar um pouquinho mais e você vai aprender. Tá? Tem gente que fala assim, que abençoa alguém. Então, a minha bênção, não é nem a bênção de Deus. Tem pessoas que vão se dizer assim, eu vou te dar a minha bênção que está sobre ti. Aí dá a bênção. Aí a pessoa brigou, discutiu, foi embora, tal, fez algum desagravo, estou tirando a minha bênção de sobre você, agora você vai ser amaldiçoado. Opa! Gente, na cultura antiga, todo mundo queria ser amigo do sacerdote, porque era o sacerdote que fazia oração por você e por sua família perante Deus. Imagina você discutir, arrumar briga com um sacerdote. E ele simplesmente fala assim, em vez de te abençoar, eu vou te amaldiçoar. As pessoas tinham medo. E a gente não vê no cristianismo, de muitas crenças, isso também ser uma herança? No cristianismo, da igreja viver em alguns contextos, algumas igrejas cristãs viverem assim. E a gente pode ver vários relatos, não vou citar aqui um por um, mas
E aí, quando a gente parte, depois da reforma, nos dias de hoje, em 2024, a gente vê muitas comunidades vivendo dessa forma. E as pessoas perecem porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Acabei de dizer. Pois é. Mas isso aí é desculpa para que as pessoas, para que tenha uma cobertura, para que tenha alguém sobre você te controlando aqui, dizendo assim, dizendo assim. E eu já passei por essa fase aí. Olha só, para fechar esse assunto, nós temos sim cobertura espiritual. Existe sim cobertura espiritual. Só existe uma cobertura espiritual, que é Jesus. Ele é Jesus. Nossa aliança é estarmos em Jesus. E é Ele que intercede ao Pai por nós. Tá? Claro, claro, uma coisa não anula a outra. Mas aí a gente está falando de algo equilibrado. Entendeu? Que não é espiritual. Isso é ser inteligente. Ora, vamos supor, eu quero comprar um violão. Eu sei que você, tem experiência na música há tantos anos. Seria sábio da minha parte falar assim, rapaz, dá uma ajuda aqui, quero comprar um violão, sei que tem experiência, pode indicar umas 2 marcas aqui para mim, mas assim, que seja bom, que tenha qualidade, mas que seja acessível também. Tu vai poder me ajudar. Isso é um conselho que você me dá. Quando a gente vai procurar, por exemplo, um pastor, eu estou dando um exemplo aqui de pastor. Quando a gente vai procurar um pastor para pedir uma orientação bíblica, uma orientação do que fazer, para que a gente vá pedir ajuda, nós estamos buscando um homem de Deus que pressupõe ter conhecimento da palavra para nos ajudar. Não é que ele vai ter todas as respostas, mas ele vai te ajudar em oração, ele vai te ajudar a buscar respostas. Ele está aqui para pastorear. Ser pastor é uma coisa, é cuidar de almas. Não é ser dono das almas. O que nós vemos na prática são pessoas que se colocam acima, com uma cobertura espiritual, como eles são donos dessas almas. Por isso, quando essas almas saem do seu curral, eles retiram a bênção. E amaldiçoam as pessoas dizendo assim, agora você não vai prosperar mais. Você só prosperou porque você estava aqui, no meu curral. Não existe isso. A não ser que você acredite nessa maldição. Isso. Isso. Então, os pastores, os líderes, e existem sim dons ministeriais, a gente vai chegar no estudo lá, e existe sim, e quem levanta é o Espírito Santo. Só que levanta com essa função. Não me levantou com a função de ensinar? Não te levantou com a função de pastorear, de cuidar das almas? É isso. Então você cuida das almas, mas você cuida das almas e vai apresentar as almas para o dono delas, que é o teu dono também. O problema é a questão de função, de disposição, de entendermos que nós somos irmãos. Todos nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo e em Cristo. E não existe ninguém maior, a não ser Cristo. E ponto. Agora, na organização, por exemplo, da igreja, quem é que vai se levantar para servir os irmãos? O Espírito Santo levanta os diáconos para auxiliar os irmãos. Olha que coisa linda. Exato. Exato.
maneira justa. Para que não houvesse escândalo. Porque o que estava tendo era escândalo naquele. E aí os diáconos foram separados. E a Bíblia vai mostrar que quem levanta é o Espírito Santo. Por isso, se a gente fizer na base do achismo ou no impulso, dizer assim, a partir de hoje você é missionário, é apóstola de tal... Oxe, e aí? Olha o problemão que você está arrumando para aquela pessoa. Não é? Fala. Tá. Ó, olha só, eu vou te responder depois, mas eu vou te dizer algo aqui que eu já percebi. Você não entendeu minha fala sobre autoridade de cobertura espiritual. Ah, sim. Porque, não. E ainda pior ainda quando você coloca isso como uma necessidade de ter cobertura espiritual. Ela fazer parte de uma denominação para ter cobertura espiritual. Foi isso que eu falei. Isso não existe. Não existe. Não existe. Por isso que eu falo assim, você não compreendeu. No intervalo, aí eu vou falar um pouquinho mais disso aí. Mas deixa eu seguir com a aula aqui por causa da gravação. Mas aí eu volto nesse ponto. Mas vou explicar e dizer que não existe. Olha só. Deus... eu já estou aqui no Deus eterno. Deixa eu voltar aqui, onde que eu estava. Eu falei agora de Deus cognoscível. Tem que correr para dar tempo aqui, ó. Embora Deus seja transcendente, Ele deseja ser conhecido. Isso demonstra seu amor, seu desejo no relacionamento com a humanidade. Tá? E aí a gente citou a questão de que é possível relacionar-se pessoalmente com Deus. E é em cima desse entendimento da possibilidade de se relacionar direto com Deus que eu não preciso de ninguém para isso. Eu preciso, como o pastor falou assim, para dar um conselho, para me ajudar, para organizar. Eu preciso nesse sentido, não para eu ser abençoado. Deus, Ele é eterno. Vou falar um pouquinho desse atributo. Deus existe fora do tempo e dentro do tempo. Vai explicar isso aí, Ronilda. Explica para mim esse negócio. Explica para mim assim, ó, sem início e sem fim. Como que a gente explica assim? Sua natureza é eterna, Bigode. E quando ele fala assim, no princípio criou, tá? Se lá no princípio criou, qual foi o princípio dele? Ele já existia antes das coisas acontecerem, serem criadas. Explica para mim. Então Deus, Ele é Deus dentro e fora do tempo. Porque a gente vive no tempo, no Cronos, né? Nós vivemos aqui. E Ele está aqui, mas também está lá fora. E aí a gente vai, né, característica. Vamos avançar aqui, que Ele é sem início, sem fim, não limitado pelo tempo, sua existência é contínua, por isso nós atribuímos que Ele é um ser eterno. Eterno. Gente, na nossa limitação,
com 40, 50, 60 anos. Como é que a gente vai aprender tudo de um Deus que é eterno? Aí eu já deixei no resumo algumas citações bíblicas, depois você vem lá no material, tá? Vamos para o próximo aqui. O próximo é onipotência. Refere-se ao poder de Deus, poder ilimitado. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. Tudo que for necessário, ele tem condições de fazer. Não vai dar tempo de argumentar muito, mas algumas pessoas questionam a existência de Deus justamente assim, né? Pô, olha para o mundo caótico e fala assim, se Deus existe, por que está aí o mundo desse jeito? E aí eles pensam assim, se Deus existe e o mundo está desse jeito, ou ele não tem poder para consertar, ou ele abandonou o mundo. É o que alguns argumentos dizem por aí, tá? Só que aí a gente precisa entender que, assim, nada é impossível para Deus, certo? Nada é impossível para Deus. Porém, o poder de Deus, ele está relacionado com seus próprios princípios. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai fazer tudo. E não vai fazer aquilo que viola os seus próprios princípios, tá? No resumo, tem ali referências e mais algumas argumentações acerca disso. Deus, ele é onipresente, que é a capacidade de estar sempre, todos os lugares, todos. E isso também não é libertador, de dizer assim, poxa, Deus está aqui, Deus está conosco em casa, no trabalho, no carro, dirigindo, Deus está presente. E agora, ninguém pensa, né? Quando a gente está pecando, que a gente está errando, que a gente está vacilando, pondo o pé na lama, ele está lá também. Se a gente se lembrar disso aqui, igual aquela tua pregação, né? A gente para no meio do caminho, né? Fala, opa, peraí, deixa eu voltar minha razão aqui. Senhor, tu está aqui comigo. Que vergonha eu fazer isso aqui na sua presença, não é verdade? O outro atributo acerca de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo, Deus tem conhecimento, Deus absoluto e completo de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Você servir a Deus, você se relacionar com Deus, que Ele sabe de tudo. Antes de você pronunciar a palavra, antes de você dizer alguma coisa, Ele já conhece, Ele sabe o que você vai falar. Ora, se Ele sabe de tudo, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Porque a gente, às vezes, não se conhece e toma determinadas atitudes, e Ele já sabendo. Ele já sabia que o homem ia pecar, Ele já sabia que eu e você iríamos errar, Ele já sabia. E mesmo assim, escolheu nos amar. Amém? Para fechar aqui esse ponto sobre os atributos naturais, e a gente fazer uma pausa, sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus refere-se à capacidade de aplicar o seu conhecimento de maneira perfeita, sempre alinhado com seus propósitos. Então, saber de tudo, ter conhecimento de tudo é um atributo, mas ter conhecimento e não aplicar o conhecimento, você tem conhecimento, você tem informação, mas não tem sabedoria. A sabedoria é justamente aplicar de maneira perfeita todo o conhecimento. E ele tem as duas ferramentas aqui na mão dele. Dentro dele, todos esses atributos fazem parte. Então, de tudo que Deus sabe, ele consegue discernir, ele consegue aplicar e ele consegue, assim, garantir que os seus propósitos sejam cumpridos, tá? Então, conhecimento é informação, sabedoria é a aplicação correta da informação. Nós vemos a sabedoria de Deus na criação, no governo do universo, na redenção através de Cristo. No resumo também tem ali os versículos acerca disso, tá? Vou citar apenas um versículo, Provérbios 3,19, que diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Gente, tem pessoas que ainda vai colocar defeito.
Já viu aquela pessoa que depois que vê tudo pronto, não entende e acha que poderia fazer melhor? Agora, se a gente parar para analisar um pouquinho, ver todos os detalhes da criação, do céu, das nossas vidas, a gente não vê que todas essas leis, de tudo isso que existe, é de uma complexidade para o ser humano impensável. É impensável para o ser humano. Então, tudo isso revela a perfeição do seu poder, do seu conhecimento e da sua sabedoria, que é o conhecimento aplicado. Deus fez tudo perfeito. Bom, sendo assim, Deus sendo Espírito eterno, o que mais? Cognoscível, onipotente, onisciente, onipresente e sábio. A gente pode confiar nele, que ele tudo sabe e ele faz da melhor forma para as nossas vidas. Tá bom? Aqui nós então encerramos essa parte da existência de Deus e analisamos então os seus atributos. Vamos fazer uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho.